Olá! E se existisse um jeito de parar de só aprender e de fato começar a operar num nível totalmente diferente? Bom, é exatamente essa a promessa que a gente vai analisar hoje, a da Turma 3 Turbo. Vamos descobrir juntos se isso é mais do que um curso, se é, na verdade, uma verdadeira mudança de sistema. E a frase que define tudo é essa aqui. É uma provocação, né? Direta para quem se sente soterrado de informação, mas não consegue ver resultado prático. A promessa é muito clara. Não se trata de acumular mais conhecimento, e sim de transformar a capacidade de execução. É sobre subir de patamar, de verdade. Mas, tá, como é que essa transformação acontece na prática? O primeiro passo é o que eles chamam de virada de chave cognitiva. Pensa nisso como se fosse trocar o sistema operacional da mente. Sair daquele modo reativo, sabe, baseado no improviso, para um sistema totalmente novo, projetado para alta performance. E aqui fica clara a diferença crucial. De um lado, um cérebro que só consome informação, de um jeito meio passivo. Do outro, um cérebro que instala um software novo, um sistema mental que não só guarda informação, mas processa a realidade de um jeito diferente, guiando cada decisão. Isso leva a gente para o segundo pilar, a guerra declarada contra o achismo. Sabe aquela decisão baseada na intuição que, putz, depois se mostra um erro? A proposta aqui é justamente abandonar esse território cheio de incerteza e entrar de cabeça no campo da ciência aplicada. É basicamente trocar a dúvida pela previsibilidade. E a diferença visual é gritante, não é mesmo? De um lado, o caos do improviso, aquele emaranhado de dúvidas. Do outro, a clareza da ciência aplicada, um processo todo estruturadinho. É exatamente a diferença entre ficar tateando no escuro e seguir um mapa bem detalhado. E que ciência é essa que está por trás do mapa? É a ciência comportamental aplicada. Traduzindo, é um método robusto e prático para estruturar as decisões, testar as hipóteses antes que elas custem caro e liderar usando estratégias que, olha, já foram validadas. E na prática, o método se resume a 3 ações bem poderosas. Primeiro, estruturar o raciocínio. Depois, testar as ideias em pequena escala para evitar aqueles erros gigantes. E, por fim, liderar-se a execução com um método validado. É um ciclo inteligente: pensar, validar e aí sim agir. Ok, então o sistema mental a gente entendeu, mas como é que isso sai da cabeça e vai para o mundo real? É aí que entram as ferramentas. Porque, né, conhecimento sem aplicação é só teoria. Vamos ver como eles fazem para transformar as ideias em execução de verdade. E o ponto-chave é este aqui. Não estamos falando de PDFs ou de vídeos conceituais. A proposta é entregar ferramentas reais, físicas e digitais, prontas para serem usadas na hora para resolver os problemas que já estão na mesa. E olha só o que eles entregam, é um verdadeiro arsenal físico. Um guia estratégico denso, uns cards de consulta rápida para aqueles momentos de decisão e um canvas que funciona como um mapa para guiar cada passo da execução. É um método transformado em objeto, basicamente. Mas espera aí, além das ferramentas físicas, a proposta vai além. E se existisse uma inteligência artificial totalmente dedicada a esse método? A resposta está aqui. A IA Cientista de Bolso 2.0. Imagina só ter um especialista em comportamento humano disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, literalmente no bolso. É esse o nível do diferencial que eles estão propondo. Isso muda o jogo completamente. E o que essa IA faz, afinal? Bom, ela organiza o caos das ideias, ajuda a estruturar aquelas decisões estratégicas bem difíceis, garante que os projetos já nasçam com uma base científica e, o principal de tudo, impede que se cometam erros caros, permitindo testar as coisas antes. É um verdadeiro copiloto estratégico. E aqui está a grande sacada, não é uma IA genérica dessas que se encontra por aí. É um sistema treinado exclusivamente no método deles. É como ter um especialista que não só entende do assunto, mas que fala a mesma língua e pensa exatamente do jeito que se foi treinado para pensar. E quando a gente acha que já viu de tudo, eles vêm com o que chamam de a cereja do bolo. O que será que poderia ser mais exclusivo que um sistema mental, ferramentas físicas e uma IA pessoal? Isso aqui, 1 para 1, o ápice da personalização, da exclusividade. Pois é, a cereja do bolo é exatamente isso, uma sessão individual com a criadora do método, a Flávia Ávila. É a chance de ter um direcionamento estratégico focado nos desafios específicos de cada um. É o tipo de acesso que, sinceramente, por si só, já parece justificar o investimento.
Então, beleza, temos o método, as ferramentas, a mentoria. Mas e o mercado? Como o mercado enxerga isso? Vamos para a prova final, a autoridade que tudo isso aqui gera. A resposta está nessas duas chancelas de peso. Primeiro, uma certificação reconhecida pelo MEC, o que dá uma validade acadêmica, formal, para o conhecimento. E segundo, o selo CCC, que posiciona a pessoa oficialmente como uma cientista comportamental certificada. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que se passa a ter autoridade formal, um posicionamento técnico de especialista e, talvez o mais importante, uma diferenciação real, que destaca de verdade da concorrência. E aí, tudo se conecta. Quando a gente soma o sistema mental, as ferramentas, a IA, a mentoria e as certificações, a gente volta para aquela frase lá do início, mas agora com um entendimento completo. Fica muito claro que a promessa não é sobre aprender mais, mas sim sobre se tornar capaz de operar num nível que antes parecia inalcançável. E, para fechar, fica uma última reflexão. As vagas para esse programa costumam esgotar muito, muito rápido. A pergunta que não quer calar é: o que a alta demanda por algo sempre sinaliza sobre o seu verdadeiro valor? Fica aí a provocação.